Gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu gosto desse lugar aqui, mas eu quero trazer uma reflexão que muito tem tocado no meu coração hoje para nós. Eu estava meditando naquela passagem da mulher samaritana, do encontro dela com Jesus, quando Jesus está com os discípulos e diz: olha, para mim é importante passar lá em Samaria. E a Bíblia diz que ele foi lá para a fonte, que era da idade de Jacó, que ele tinha dado a José. E dali, quando ele está ali com os discípulos, ele manda os discípulos irem à cidade comprar comida, pois eles estavam com fome, ou ele estava com fome. Mas aí, para quem entende, Jesus queria ter um particular com uma mulher que vivia sozinha, deprimida, quem sabe em depressão, porque ela só ia à fonte num horário que ninguém iria, pois era no período da meio-dia, no relógio de hoje. Então você vê que ela não tinha esse autoestima que muitos têm hoje. E essa mulher vivia desse jeito. Sem falar na vida destruída, vida social, vida espiritual dela, tudo destruída. Ela tinha um segredo que ela sabia tanto, que o diabo investia tanto na vida dela, dizendo que ela era merecedora de viver, que ela se escondia do povo e principalmente do judeu. Porque o judeu, ele acusava bastante. Quem não lembra da oração do judeu e do publicano, quando ele dizia que era digno, que não era igual ao publicano, e que ele dava dízimo e tal, tanta coisa, porque ele se achava capaz ou merecedor de receber aquelas beneficências. Mas Jesus não era simplesmente um judeu. Imagina quando aquela mulher vai de caminho em direção àquela fonte para tirar água, de repente vê um homem judeu, por causa da vestimenta dava para se conhecer, judeu ali. E ela olha assim, imagina ela, mas encontrar alguém, talvez, mas o judeu. E ela vai ali mesmo, calada, tirar aquela água, e Jesus sozinho, sentado ali, como o homem era um judeu, como Deus, ele era restituidor, pois ele veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, tudo que o diabo destruiu, principalmente caráter, Jesus iria reconstruir. E aquela mulher então, ela vai, pega o cântaro, pega uma outra vasilha que ela traz para tirar água e encher a vasilha dela. E pega a água que começa a encher, de repente o judeu, aos olhos dela, Jesus fala com ela: dai-me um pouco de beber, ou dai-me de beber. E ela disse: como sendo tu judeu, fala comigo. Jesus disse: olha, o que eu tenho para ti, mulher, se tu beber a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais torna a ter sede. E ela já olha assim e diz: oxe, como? Tu tem água, tu é maior do que Jacó? E vai ali conversando com ele. E Jesus começa a falar com ele e diz assim mais. Começa a dizer ali, ela diz: olha, ela começa a contar os segredos, ou alguns, ela deixa em oculto. E Jesus quem começa a contar os segredos dela a ela. Jesus começa a contar. Jesus começa a falar que ela diz a Jesus que não tem marido, mas ela vivia com alguém. Jesus disse a ela: tu teve 7 e o que tu tem hoje não é teu. Como isso que a mulher queria esconder isso de Jesus? Ela vivia com alguém adulterando que não era dela. E Jesus começa a revelar para mudar a história daquela mulher. Jesus queria mudar o caráter daquela mulher.
Jesus queria mudar a situação, o autoestima daquela mulher. Jesus queria reconstruir o que foi destruído através de algumas atitudes daquela mulher. Então, Jesus começa a dizer, olha, tu tem um, não é teu hoje. Então, ela começa a ver que Jesus era diferente. Ele disse, tu és profeta. Então, eu sei que quando Cristo vier, quando ela fala em Cristo, ela diz, sou eu que te falo. Sou eu que falo contigo, eu sou o Cristo. E ela começa a crer. Veja que aquela mulher volta a Samaria, diz lá que tem um profeta na fonte e o povo vem a Jesus. Ou seja, Jesus fez daquela mulher uma missionária para pregar o evangelho. Jesus restitui e dá dignidade de novo. Jesus faz levantar a cabeça. Então é isso que Jesus faz. Se você está com a sua vida destruída, acha que não tem mais condição de levantar a cabeça, olha, Jesus tem esse poder de fazer você levantar a sua cabeça e viver feliz com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.